Olá pessoal, esse é um vídeo de resolução aqui da nossa prova de Mecânica dos Solos 2, nossa primeira chamada aqui da nossa primeira avaliação. Então eu vou responder aqui com vocês as 4 questões que foram abordadas aqui na nossa prova. A primeira questão é uma questão de acréscimo de tensões. Vou ler aqui o enunciado, então vamos ver aqui. O enunciado diz o seguinte: foi projetado um tanque no qual aplicará uma tensão normal ao terreno no valor de 100 kPa. Qual a tensão efetiva final na tubulação esquematizado na figura a seguir, após a construção do tanque? Então você tem aqui um tanque. Esse tanque vai provocar um acréscimo de tensão aqui na superfície do terreno, que ele me diz, que é um delta sigma igual a 100 kPa. E o que ele quer saber é a tensão efetiva final. Então tem que ter um pouco de cuidado, um pouco de atenção, que ele não quer, nessa questão, o acréscimo de tensão. Tá? Você vai calcular a tensão efetiva final. Antes de construir o tanque, esse tubo já está sofrendo um acréscimo de tensão. Você já, não um acréscimo de tensão, mas já está sofrendo uma tensão. Essa tensão é devido a esses 6 metros de coluna de solo. Então você já tem o que a gente chama de tensão geostática, certo? Então você tem aqui 6 metros de coluna de solo pressionando, tensionando verticalmente essa tubulação. Com a construção do tanque aqui, é lógico que isso aqui vai aumentar, Você vai ter um delta sigma V devido ao tanque. Então, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar, primeiro, calcular esse delta sigma V e depois nós calculamos as tensões, tá? Então, vamos lá, gente. Para calcular o delta sigma V, eu preciso aplicar, já que aqui o meu ponto de análise ele está fora do centro da área circular de carregamento, uma vez que esse tanque ele tem uma configuração circular, tá? Nós vamos obter aqui primeiro algumas relações. A primeira delas é a relação Z sobre R. Z é a profundidade, que é 6 metros. R é o raio aqui dessa nossa circunferência. O nosso raio é igual a 5. Então, 6 sobre 5, isso aqui me dá uma relação de 1,2. Outra relação que nós vamos obter é x sobre r. X é a distância do centro até o ponto, em análise, então essa distância horizontal. Então essa distância aqui é o nosso x, que coincidentemente é igual ao r. Então o nosso x é 5 metros, o raio também é 5. Então essa relação é igual a 1. Dessas duas relações eu vou lá para o ábaco de Boole de tensões e eu verifico aqui, relação Z sobre R. Eu obtive 1,2. Então, eu venho aqui, 1,2. Que é 1,4, 1,6, 1,8 e 2. Então, por essa... Aqui eu traço uma linha horizontal, onde você tem, aqui no eixo X... Opa, fiz uma bobagem aqui. Então, aqui você traça uma linha na horizontal, onde está a relação Z sobre R igual a 1,2. Na relação X sobre R igual a 1, você vai procurar aqui, 1. Então, vamos aqui, traçar verticalmente. Sair um pouco fora aqui. Então, você traça verticalmente aqui, onde tem essa relação. No intercepto, você vai ter o bulbo, você vai analisar qual o bulbo, o valor do bulbo de tensões aqui. No caso, nós temos um valor de 0,3. Então, é esse nosso bulbo que está interceptando estas duas linhas. Então, vamos lá. Com essa relação, você calcula aqui, o delta sigma V
vai ser a influência vezes a tensão superficial. Então, esse delta sigma V vai ser 0,3 vezes os 100 kPa, que são provocados aí pelo tanque. Então, ó, nosso delta sigma V vai ser de 30 kPa. Ok, é isso que a questão está me pedindo? Não, isso é só o acréscimo de tensão vertical. O que a questão me pede? Tensão efetiva final. Então, para calcular a tensão efetiva final, eu tenho que calcular a tensão efetiva inicial, que é o peso específico do solo vezes a profundidade, né? Que a gente pode colocar para adotar uma nomenclatura igual, né? Vezes Z. Então, a nossa tensão efetiva inicial vai ser o peso específico do solo, que é 20, vezes a profundidade de 6. Então, nossa tensão efetiva inicial é 120 kPa. E qual é a nossa tensão efetiva final? Nossa tensão efetiva final, ela vai ser a tensão efetiva inicial mais esse delta sigma V provocado pelo carregamento. Então, a nossa tensão efetiva final vai ser 120 mais 30. Tensão efetiva final vai ser de 150 kPa. Com isso, nós respondemos aqui, né? Nossa questão aqui é 150 kPa. Vamos para a questão 2. A questão 2 já é uma questão de cálculo de recalque. Ele me diz o seguinte: calcule o recalque total na camada de argila normalmente adensada, devido à construção de um aterro que provocará um acréscimo de tensão vertical na superfície do terreno de 50 kN por metro quadrado. Então, você tem aqui a nossa camada de argila, nós temos 6 metros de camada, e é ela que vai sofrer o adensamento. A questão me diz, argila normalmente adensada. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando você analisa lá a nossa curva de adensamento, você tem um trecho de recompressão e o trecho de compressão. E aqui nós temos a tensão de pré-adensamento sigma Vm. O que ele está querendo dizer é o seguinte, que qualquer acréscimo de tensão aqui, ele vai estar nesse trecho de compressão. Você não tem recompressão do solo. A tensão efetiva inicial é igual à tensão de pré-adensamento. É isso que a questão me diz. Então, diante disso, nós vamos primeiro analisar aqui, ó, bem no meio da minha camada, qual é a tensão inicial. E depois calcular, né, qual a tensão final aqui nesse meio dessa nossa camada. A tensão inicial, eu vou ter o seguinte, eu vou ter aqui, ó, antes de construir o aterro. Então, você vai ter essa camada de solo de 1 metro, solo seco, né? Depois você vai ter mais 1 metro de uma areia compactada saturada. E depois você vai ter mais 3 metros de argila saturada. Então, a nossa tensão inicial vai ser igual ao gama D da areia vezes, eu vou chamar isso aqui de H, eu vou adotar a mesma nomenclatura para todo mundo. Eu vou adotar aqui Z1, Z2 e aqui Z3. Então, aqui vai ser HD vezes Z1 mais gama sub da areia vezes Z2 mais o gama sub da argila vezes o Z3.
Então, a nossa tensão inicial vai ser igual o gama D da areia, que é a parte seca, 16, vezes 1, mais gama sub da areia. O gama sat da areia é 20. Então, o gama sub vai ser 20 menos 10, que é o peso específico da água. Ok? Então, 20 menos 10 vezes 1. Isso mais o gama sub da argila. O gama sat da argila é 18. Então, o gama sub vai ser esses 18 menos o gama da água, que é 10. Isso vezes 3. Então, a nossa tensão efetiva inicial, deixa eu botar aqui o asterisco de efetiva, vai ser 16 mais 10. Aqui dá 8 vezes 3, 24. 24 e 16 dá 40, mais 10 dá 50. Então, nossa tensão efetiva inicial é 50 kPa. Qual a nossa tensão efetiva final? É após o carregamento. Então, nossa tensão efetiva final é a tensão efetiva inicial mais o carregamento ΔΣ. Então, nossa tensão efetiva final vai ser 50 mais, quanto é que é o carregamento aqui? Olha, ele diz que é 50. Então, vamos colocar aqui mais 50. Então, nossa tensão efetiva final vai ser de 100 kPa. Ok, nós já temos as tensões efetivas iniciais e finais do meu problema. Então, vamos lá. Se meu solo é normalmente adensado, então vou lá no nosso formulário e vou procurar a nossa expressão matemática para calcular o nosso recalque. Então, aqui, o recalque ele vai ser H1 dividido pelo invasivo inicial mais 1 vezes o coeficiente de compressão, né? O coeficiente de compressão aqui, CC, vezes o log na base 10 da tensão final dividido pela tensão inicial. Então, nosso recalque vai ser igual. O H1 é a espessura da camada, 6 metros. Então, 6 metros dividido. O invasivo inicial, ele me diz que é 2. Então, 2 mais 1 vezes. O CR é 0,83. E aqui fica o log na base 10 de 100 dividido por 50. Aqui fica 6 dividido por 3 dá 2 vezes 0,83 vezes, né, o log de 2 na base 10. Fazendo essa continha aí, você vai chegar no valor de 0,50 metros. Uma vez que aqui a unidade da nossa espessura a gente colocou em metros. Então, 50 centímetros ou 0,50 metros. Essa é a resposta da nossa questão 2. Vamos para a terceira questão. A terceira questão, uma questão bem simples, é uma questão de adensamento. Com o tempo, ele fala o seguinte. O aterro foi construído sobre uma argila mole saturada e previu-se que o recalque total seria de 50 centímetros. 10 dias após a construção, havia ocorrido um recalque de 15. Diante disso, que recalque deverá ocorrer até um mês após a construção? Então, essa é uma questão bem simples, bem básica, né? Você tem que o recalque total, ele é de 50 centímetros. E o recalque em
10 dias, né? Nosso recalque em 10 dias, ele é de 15 centímetros. Então, vamos analisar, gente, as deformações para o tempo de 10 dias. Para esse tempo, esse período de 10 dias, você vai ter o seguinte, você vai ter aqui, ó, o percentual de recalque, que é o recalque que aconteceu em 10 dias, dividido pelo recalque total. Isso é 15 centímetros dividido por 50 centímetros. Então, o nosso percentual de recalque é de 30%. Com esse resultado, o que nós fazemos? Nós vamos lá para o nosso formulário e analisamos, ó, para 30%, nós temos um TV de 0,0707. Então, nosso TV, né, ó, é 0,0707. O que mais? Nós sabemos que TV é igual a CV sobre HD ao quadrado vezes o tempo. Esse TV, a gente já sabe, é 0,0707 é igual a CV sobre HD ao quadrado vezes o tempo. A gente sabe também do tempo, né? O tempo aqui, nós estamos analisando o problema para 10 dias. 10 dias. Então, o nosso CV sobre o HD ao quadrado é 0,00707. Agora, nós vamos analisar o nosso problema para um time, né, o nosso tempo aqui de 1 mês ou 30 dias. Temos que colocar em dias? Temos. Por quê? Porque aqui, ó, nessa relação, nós fizemos aqui uma relação em dias. Então, tem que manter as unidades, tá? Então, para esse time de 30 dias, você tem um novo TV, né? Cada tempo gera um novo parâmetro tempo. Então, TV ele vai ser CV sobre HD ao quadrado vezes o tempo. Só que isso aqui é um valor constante, não muda. Ele é independente do tempo. E esse valor a gente já descobriu bem aqui. Então, vamos lá. O nosso TV vai ser 0,00707 vezes o tempo, o novo tempo, que é 30 dias. Ok. Então, fazendo aqui a conta, você vai ter que o nosso TV vai ser 0,00707 vezes 30. Isso me dá aproximadamente 0,212. Para esse parâmetro, né, para esse valor de TV igual a 0,212, eu vou lá consultar minha tabela. Então, ó, 0,212 me dá um percentual de adensamento de 52%. Então, eu tenho que, né, um novo percentual de adensamento de 52%. Agora sim eu posso calcular o que ele pede, né? Qual o recalque com um mês de construção. Então, a gente sabe que o percentual de adensamento, ele é o recalque, agora para 30 dias, dividido pelo recalque total. Então, 0,52 é igual a esse recalque em 30 dias, que eu não conheço, dividido pelo recalque total, que eu sei, né? Nós calculamos aqui, deu 50 centímetros. Então, nosso recalque para 30 dias
vai ser 0,52 vezes 50, dá 26 centímetros. Bem, a quarta questão ele fala o seguinte: considere a execução de uma determinada obra que aplicará uma tensão normal a um terreno de 150 kPa. Diante disso, responda. No item A, ele pede quanto tempo levará para que a argila apresente 80% do adensamento no meio da camada. E no item B, qual o acréscimo de pressão neutra no meio da camada com 80% da ocorrência de adensamento. Então, vamos lá. Aqui, primeira coisa que nós temos que ver. Nosso material embaixo, ele é impermeável. Então, você vai ter apenas uma possibilidade de drenagem, né, da água apenas para cima. Né? Todos os pontos aqui vão estar drenando para cima. A dissipação das tensões neutras vai ocorrer, né, da drenagem sendo feita para a camada de areia. Então, nossa altura de drenagem vai ser a espessura inteira da camada. Então, nosso HD vai ser igual a 10. O que nós vamos calcular? Nós temos o HD, nós temos o CV. Então, nós temos o tempo? Não, nós não temos o tempo. Mas nós temos o percentual de adensamento, que é 80%. E pelo percentual de adensamento, de 80%, nós podemos encontrar o valor do TV. Então, nosso percentual de adensamento, que é o Z, ele é 80%. Esse percentual de adensamento, eu tenho que avaliar quanto é o TV. Como é que eu faço isso? Eu vou lá. Vamos lá aqui. Neste ábaco. Então, nós temos que analisar, gente, aqui o fator Z e o percentual de adensamento, o Z. Ele me disse que é 80%. Então, aqui, ó, já tem aqui 80%. Então, vamos analisar aqui, ó. Nessa vertical, bem aqui. Pronto, fizemos aqui uma linha destacando os 80% da nossa porcentagem de adensamento. O nosso material, ele é avaliado onde, ó? No meio da camada, ou seja, né, nessa profundidade aqui, ó, de 5 metros na minha camada de argila, tá? Diante disso, você vai analisar o seguinte, ó, o nosso Z, esse Z ele é em relação ao início da minha camada de argila, você não consideraria a camada de areia, tá? O nosso Z é 5 metros e o nosso HD é 10 metros. Diante disso, você tem, né, uma relação Z, né, o nosso fator profundidade Z, ele vai ser Z sobre HD. Então, nosso fator profundidade vai ser 5 dividido por 10, que é igual a 0,5. Então, você vai lá na profundidade, né? Então, isso aqui é o fator Z, né? Para o nosso exemplo. Se fosse uma dupla drenagem, né? Tivesse drenagem tanto por cima quanto por baixo, esse fator Z ele seria igual a 1. Ficaria bem no meio do ábaco. Não é o caso, tá? Então, vamos aqui no nosso ábaco para o fator aqui de 0,5 ou 1/2. Pronto. No intercepto deles, você vai ter aqui uma curva TV. Estou destacando aqui. Essa curva TV, ó, nosso TV é igual a 0,6. Então, vamos aqui para a nossa questão. Então, o nosso TV é igual a 0,6. Mas a gente sabe que o TV ele é igual ao CV sobre o HD ao quadrado vezes o tempo. Então, ó, 0,6 é igual ao CV. O CV é
7,5 metro quadrado por ano, dividido pelo HD, que é 10. 10 ao quadrado, né? 10 metros ao quadrado, vezes o tempo. Então, isso aqui você multiplicando, você vai multiplicar 0,6 vezes 100, dividido por 7,5. Isso vai me dar um tempo igual a 8 anos. Uma vez que a unidade de tempo aqui, ó, no CV é ano. Ok, então nós encontramos aqui o tempo. Quanto tempo levará para a argila atingir 80% do adensamento no meio da camada? Resposta: 8 anos. Qual o acréscimo de pressão neutra no meio da camada com 80% da ocorrência de adensamento? Bem, se você já tem a porcentagem de adensamento, né, o item B é bem simples. Então, vamos fazer aqui o item B bem aqui nessa parte. Então, o nosso item B, se você tem que o UZ é 80%, e sabe que o UZ, né, a gente pode olhar aqui, ó, no nosso formulário, o UZ, ele pode ser obtido aqui por essa relação, né, com o acréscimo de tensão neutra. Então, vamos lá. O nosso UZ vai ser o U inicial menos o U dividido pelo U inicial. O nosso U inicial é igual ao valor da carga que é aplicada. Tá? Nosso U inicial é igual a esse delta sigma, que é igual a 150. Então, aqui 0,8 é igual a 150, menos o U, que é o acréscimo de tensão neutra ainda existente, né, no tempo de 8 anos, né, no tempo em que ocorreu 80% de adensamento, dividido por 150. Então, você fazendo as contas aí, 150 menos o U é igual a 120. Então, nosso U vai ser igual a 30 kPa. Esse é o excedente de tensão neutra no meio da nossa camada. 30 kPa. Ok, pessoal, então com isso nós finalizamos aqui a nossa resolução da nossa prova de mecânica dos solos.